Você já parou para pensar de onde vêm os seus direitos? Talvez essa pergunta pareça simples. Afinal, todos sabemos que temos direito à vida, à liberdade, à propriedade. Mas espere um momento. Quem decide isso? É o governo? É a Constituição? Ou existe algo mais profundo por trás dessa questão? Hoje vamos explorar uma das mais perigosas ideias que dominam o pensamento jurídico moderno. Uma ideia tão aceita que poucos questionam, tão naturalizada que parece óbvia. Estou falando do positivismo jurídico. E vamos descobrir por que Ayn Rand considerava essa corrente uma das maiores ameaças à liberdade humana. Se você acredita que seus direitos dependem do que está escrito no papel, prepare-se para uma revelação perturbadora. Vamos descobrir juntos como essa mentalidade abriu as portas para o autoritarismo que vemos crescer ao nosso redor. Vamos começar pelo básico. O positivismo jurídico é uma escola de pensamento que domina universidades e tribunais pelo mundo todo. Sua premissa é aparentemente simples. Direitos são aquilo que a lei diz que são. Nada mais, nada menos. Para um positivista, não existe direito fora da lei escrita. Se não está no código, não é direito. Se o Congresso não aprovou, não existe. Se o juiz não reconheceu, é irrelevante. Parece lógico, não é mesmo? Afinal, precisamos de regras claras para viver em sociedade. Mas aqui mora o problema. Se os direitos são apenas aquilo que está escrito na lei, então quem escreve a lei controla completamente os seus direitos. Isso significa que o mesmo poder que hoje lhe garante liberdade de expressão pode, amanhã, decidir que você não tem mais esse direito. Basta mudar a lei. Pense nisso por um momento. Se o Estado é a fonte dos seus direitos, então o Estado pode retirá-los a qualquer momento. E não apenas isso. O Estado pode redefinir o que significa direito. Pode dizer que censura é proteção, que confisco é justiça social, que prisão arbitrária é segurança nacional. Essa lógica coloca você numa posição de completa dependência. Você não possui direitos, você apenas tem permissões temporárias que podem ser revogadas conforme a conveniência política. É como viver num apartamento alugado onde o proprietário pode expulsá-lo sem aviso prévio. O positivismo jurídico transforma cidadãos em súditos, transforma direitos em privilégios e transforma a lei de um instrumento de proteção em uma ferramenta de controle. Essa não é uma consequência acidental. É o resultado inevitável de uma filosofia que nega qualquer padrão moral objetivo. Ayn Rand tinha uma visão completamente diferente. Para ela, os direitos não são criações do Estado. Não são invenções sociais, não são construções históricas. Os direitos são princípios morais baseados na natureza fundamental do ser humano como um ser racional. Rand argumentava que você não ganha o direito à vida quando o governo decide lhe conceder. Você nasce com esse direito pelo simples fato de ser um ser humano consciente. Da mesma forma, você não recebe o direito à liberdade como um presente da sociedade. Você possui esse direito porque é um ser capaz de pensar e escolher. Esta é uma das suas citações mais poderosas sobre o assunto. O direito de um homem não vem de outros homens, nem de maiorias, vem do fato de ele ser um ser racional. Essa frase contém uma revolução filosófica inteira. Ela desloca a fonte dos direitos do poder político para a natureza humana. Mas o que isso significa na prática? Significa que seus direitos existem independentemente do que qualquer governo, qualquer maioria, qualquer autoridade pense sobre eles. Você tem direito à vida não porque a Constituição diz. Você tem direito à vida porque você é um ser consciente que precisa agir para sobreviver. Você tem direito à liberdade não porque a lei permite. Você tem direito à liberdade porque você é um ser racional que precisa usar sua mente para tomar decisões. Você tem direito à propriedade não porque o Estado reconhece.
Você tem direito à propriedade porque você precisa transformar recursos em valores para sustentar sua existência. Essa visão muda tudo. Se os direitos vêm da natureza humana, então nenhum governo pode legitimamente removê-los. Se os direitos são requisitos da vida racional, então qualquer lei que os viole é injusta por definição. Se os direitos existem antes do Estado, então o Estado existe para protegê-los, não para concedê-los. Rand via os direitos como princípios que definem as condições sociais necessárias para que um ser racional possa viver e prosperar. Não são regras arbitrárias impostas por autoridades, são descobertas da razão sobre o que a natureza humana requer para florescer. Agora, chegamos ao ponto crucial. O positivismo jurídico não é apenas uma teoria acadêmica inofensiva. É o combustível intelectual que alimenta o autoritarismo moderno. E vou explicar exatamente como isso funciona. Quando você aceita que direitos são apenas aquilo que está escrito na lei, você abre a porta para qualquer interpretação conveniente dessa lei. O juiz não precisa mais respeitar o espírito da Constituição. Ele só precisa encontrar uma maneira de reinterpretar as palavras de acordo com suas preferências políticas. Veja como isso funciona na prática. A Constituição brasileira garante liberdade de expressão. Mas um juiz positivista pode argumentar que essa liberdade deve ser equilibrada com outros valores como dignidade ou ordem pública. E quem decide onde está esse equilíbrio? O próprio juiz, naturalmente. Dessa forma, a liberdade de expressão se torna condicional. Você pode falar, desde que não ofenda. Você pode opinar, desde que não incomode. Você pode criticar, desde que não questione as autoridades certas. A liberdade se transforma numa permissão revogável. O mesmo processo acontece com todos os outros direitos. A propriedade privada pode ser violada em nome da função social. A legítima defesa pode ser negada em nome da proporcionalidade. A presunção de inocência pode ser suspensa em nome da eficiência judicial. Cada direito se torna flexível, interpretável, condicionado ao contexto político do momento. E quem decide qual é esse contexto? Os mesmos que detêm o poder de interpretar as leis. É um sistema perfeito de concentração de poder disfarçado de técnica jurídica. O positivismo permite que juízes se comportem como legisladores. Permite que legisladores ignorem princípios constitucionais. Permite que o executivo governe por decretos. Tudo isso em nome da interpretação e da adequação aos tempos modernos. Essa flexibilidade interpretativa é exatamente o que os autoritários precisam. Eles não precisam mais revogar direitos explicitamente. Basta reinterpretá-los até que percam qualquer significado prático. É censura sem admitir censura. É tirania com aparência de legalidade. Vamos olhar para exemplos concretos do que está acontecendo no Brasil hoje. Exemplos que mostram como o positivismo jurídico se transformou numa ferramenta de autoritarismo disfarçado. Começaremos com Alexandre de Moraes e o uso do Supremo Tribunal Federal para suspender liberdades básicas. Moraes tem usado ordens judiciais para censurar jornalistas, bloquear redes sociais e até mesmo determinar prisões sem que haja crime definido em lei. Como isso é possível? Simples. Ele reinterpreta conceitos vagos da legislação sobre fake news e ameaças à democracia de forma tão ampla que qualquer crítica pode ser enquadrada como crime. Não importa que a Constituição garanta liberdade de expressão. O que importa é a interpretação que ele dá a essa garantia. Da mesma forma, vemos o Estado brasileiro tratar a propriedade privada como algo flexível. Invasões de terra são toleradas em nome da reforma agrária. Empresas são multadas arbitrariamente por supostas violações ambientais. Contas bancárias são bloqueadas sem processo judicial adequado.
Tudo isso é justificado através de reinterpretações criativas da lei. A propriedade privada continua garantida na Constituição, mas agora ela tem uma função social que pode ser definida pelos burocratas de plantão. É propriedade privada apenas no nome. O mesmo acontece com a legítima defesa. Você continua tendo o direito de se defender, mas esse direito agora deve ser proporcional e razoável, segundo critérios que mudam conforme a conveniência. Se você reagir a um assalto, pode acabar processado por excesso. Se você defender sua família, pode ser acusado de fazer justiça com as próprias mãos. Esses exemplos mostram como o positivismo funciona na prática. Os direitos continuam existindo no papel, mas foram esvaziados de qualquer conteúdo real através de interpretações que os tornam ineficazes. É um sistema de direitos fantasmas que existem apenas para criar a ilusão de proteção. O mais perturbador é que tudo isso é feito em nome da legalidade. Os juízes afirmam estar apenas aplicando a lei. Os políticos dizem estar defendendo a Constituição. Os burocratas alegam estar protegendo o interesse público. Mas o resultado é sempre o mesmo: menos liberdade para você. Chegamos agora ao coração da questão. A falácia fundamental que sustenta todo esse sistema de opressão legalizada. É a ideia de que direitos são concessões que o Estado faz aos cidadãos por sua generosidade. Essa visão inverte completamente a relação entre indivíduo e governo. Em vez de ver o governo como um servo do povo, ela apresenta o povo como beneficiário da benevolência governamental. Em vez de direitos que limitam o poder, temos privilégios que dependem da boa vontade das autoridades. A lógica é simples e devastadora. Se o Estado pode te dar, ele pode te tirar. Se seus direitos dependem da aprovação governamental, então você não tem direitos de verdade. Você tem apenas permissões temporárias, que podem ser revogadas a qualquer momento. Pense em como isso funciona na prática. Quando o governo concede liberdade de expressão, ele está implicitamente afirmando seu poder de removê-la. Quando ele garante propriedade privada, está deixando claro que essa garantia depende de sua aprovação contínua. Quando ele protege seus direitos, está estabelecendo sua autoridade para definir quais direitos merecem proteção. Essa mentalidade cria uma relação de dependência psicológica. As pessoas começam a ver direitos como favores que devem agradecer. Começam a aceitar limitações como preço necessário pela segurança que o governo oferece. Começam a trocar liberdade por promessas de proteção. Mas aqui está a verdade, que os autoritários não querem que você descubra. Uma sociedade que trata direitos como favores está pronta para virar escrava. Porque favores podem ser revogados, concessões podem ser canceladas, privilégios podem ser removidos. A única proteção real contra a tirania é entender que seus direitos não vêm do governo. Eles vêm da sua natureza como ser humano racional. Eles existem para limitar o poder, não para depender dele. Eles são princípios que o governo deve respeitar, não presentes que ele pode dar ou tirar. Quando você aceita que o Estado é a fonte dos seus direitos, você aceita que o Estado é seu senhor. Quando você entende que seus direitos vêm da razão e da natureza humana, você se torna verdadeiramente livre. É a diferença entre ser súdito e ser cidadão. Ayn Rand compreendeu essa distinção melhor que qualquer filósofo moderno. Ela viu que a liberdade não é algo que você ganha por boa conduta política. É algo que você possui por direito de nascença como ser racional. E nenhum governo, por mais poderoso que seja, pode legitimamente tirar isso de você. Diante dessa realidade, surge uma pergunta crucial. O que podemos fazer? Como resistir a essa erosão sistemática dos nossos direitos através de reinterpretações jurídicas? A resposta de Ayn Rand era clara.
A batalha começa na mente. Você não pode defender direitos que não compreende. Não pode lutar por liberdades que não consegue definir. Não pode resistir a ataques que não consegue identificar. Por isso, o primeiro passo é sempre intelectual. É compreender a natureza dos seus direitos e sua origem racional. Quando você entende que seus direitos vêm da razão, você se torna imune à manipulação política. Quando alguém tenta convencê-lo de que censura é proteção, você pode identificar a contradição. Quando tentam justificar confisco como justiça, você pode expor a falácia. Quando apresentam tirania como segurança, você pode revelar a fraude. Essa compreensão também lhe dá coragem moral. Você não está pedindo favores quando reivindica seus direitos. Você não está sendo ingrato quando critica o governo. Você não está sendo extremista quando defende liberdade. Você está simplesmente afirmando verdades racionais sobre a natureza humana. Mas a resistência intelectual não pode ficar apenas no nível pessoal. Ela precisa se tornar cultural. Precisamos educar outros sobre a verdadeira natureza dos direitos. Precisamos desafiar a narrativa de que liberdade é concessão governamental. Precisamos restaurar o entendimento de que o governo existe para nos servir, não para nos controlar. Isso significa questionar toda vez que alguém fala em direitos concedidos pelo Estado. Significa apontar a contradição toda vez que políticos prometem dar liberdade. Significa explicar por que a frase "seus direitos terminam onde começam os dos outros", na verdade, protege a liberdade de todos. A batalha intelectual é longa e difícil, mas é a única que realmente importa, porque todas as outras batalhas, políticas, legais, sociais, são consequências das ideias que dominam a cultura. Mude as ideias e você mudará o mundo. Olhando para o futuro, podemos ver duas possibilidades distintas. Na primeira, o positivismo jurídico continua dominando e assistimos a uma erosão gradual, mas implacável de todas as liberdades. Os direitos se tornam cada vez mais condicionais, mais flexíveis, mais dependentes da aprovação das autoridades. Nesse cenário, chegará um momento em que liberdade será apenas uma palavra nos dicionários. As pessoas terão esquecido o que significa ser verdadeiramente livre. Terão se acostumado tanto com a dependência que não conseguirão mais imaginar independência. A escravidão se tornará tão natural que ninguém mais questionará. Na segunda possibilidade, as ideias de Ayn Rand sobre direitos naturais voltam a ganhar influência. As pessoas redescobrirão que são donas de si mesmas. Descobrem que seus direitos não dependem de aprovação política. Redescobrirão que o governo deve servir aos cidadãos, não controlá-los. Nesse cenário, veremos uma restauração gradual das liberdades que estão sendo perdidas, uma renovação do respeito pelos direitos individuais, uma renovação da compreensão de que sociedades livres são sociedades prósperas, uma renovação da convicção de que cada pessoa tem valor e dignidade inerentes. Qual dessas possibilidades se tornará realidade? Isso depende de nós, depende das ideias que escolhemos aceitar, depende dos princípios que escolhemos defender. Depende da coragem que escolhemos ter para enfrentar aqueles que querem nos transformar em súditos. A história mostra que a liberdade nunca é garantida permanentemente. Cada geração precisa reconquistá-la. Cada indivíduo precisa compreendê-la e defendê-la. Cada um de nós tem a responsabilidade de garantir que as próximas gerações herdem um mundo mais livre, não menos livre. Chegamos ao final da nossa jornada intelectual, mas, na verdade, estamos apenas no começo, porque agora você tem uma escolha a fazer. Uma escolha que definirá não apenas sua vida, mas o tipo de sociedade em que viveremos. Você pode aceitar a visão positivista de que seus direitos dependem da generosidade do Estado.
Pode viver como um eterno devedor de favores políticos. Pode aceitar qualquer limitação que lhe imponham em nome da interpretação jurídica ou do bem comum. Pode escolher a segurança da dependência. Ou você pode abraçar a visão de Ayn Rand de que você possui direitos inerentes como ser racional. Pode viver como dono de si mesmo. Pode questionar qualquer tentativa de limitar sua liberdade sem justificativa racional. Pode escolher a responsabilidade da independência. Esta não é uma escolha política partidária. É uma escolha filosófica fundamental sobre a natureza da vida humana e da sociedade justa. É uma escolha entre duas visões incompatíveis de mundo. Uma que vê pessoas como recursos do Estado e outra que vê o Estado como ferramenta das pessoas. Lembre-se das palavras de Ayn Rand. Uma sociedade que trata direitos como favores está pronta para virar escrava. Essa não é uma advertência sobre um futuro distante. É uma descrição do que está acontecendo agora, ao nosso redor, todos os dias. A pergunta não é se você tem direitos. A pergunta é se você tem coragem de reconhecê-los, compreendê-los e defendê-los. A pergunta é se você prefere ser livre ou seguro, independente ou protegido, cidadão ou súdito. Compartilhe este conteúdo se você acredita que mais pessoas precisam entender a verdadeira natureza dos direitos humanos. Comente sua opinião sobre essa questão fundamental e me diga, quem você acha que define seus direitos, o Estado ou a sua razão?